יגדל אדוני אלוהים חי וישתבח נמצא בכל עת ואין עת מציאותו אחד ומיוחד ואין יחיד כאיחודו. Haverim vehaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana chama-se Haye Sarah, a vida de Sara. Embora no seu conteúdo esteja contando os detalhes do seu falecimento, né? Mas é muito importante entendermos porque é falado dessa forma. Sara continuou viva por tudo que ela fez na vida dela, pela dedicação a Abraham Avinu, a companheira inseparável dele, e pelo filho Isaac. E ela entendeu, tudo aquilo que Abraham queria, sonhava, com o monoteísmo, um Deus único. Ele precisava, era um sonhador, ele precisava manter isto. E ela entendeu todos os aspectos que sucederam para o nascimento de Yitzhak, Abino, né? Eram obras de Deus. Ela entendeu e passou a ver que Yitzhak seria realmente quem iria sedimentar o sonho de Abraham Avinu. Então, através do trabalho, da atitude de Yitzhak, Sara continuou viva. 127 anos. Temos o nosso costume, né, de dizer majorado, 120 anos, quando falamos para uma pessoa, para um homem, porque é a idade de Moshe Rabbeinu. Para Sara temos muito costume de falar, para as mulheres, a idade de Sara, majorado 127 anos. Quão importante isso foi. Abraham Avinu vai e procura aí um local para o sepultamento de sua amada. É o primeiro cemitério judaico que vamos ter conhecimento. Todos sabem, a história está aí, chama-se Me'arat Marpelá, está em Hebron, mas exatamente por que Abraham Avinu escolheu aquele lugar, ficava mais distante, né? Isso, assim, inquietou até os filhos de Het, que era a população do lugar onde ele vivia. No texto da Perashá, vamos ver a conversa, ofereceram para ele gratuitamente ótimos lugares, melhores lugares. Você é um príncipe de Deus e tudo. E Abraham disse: não, eu saúdo, me curvo ante vocês, mas eu queria que Efron tem uma propriedade chamada Me'arat Marpelá. Então, o pessoal queria oferecer para ele coisas até maiores, né? E ele refutou. Sabemos que a negociação chegou a um bom termo, ao custo de 400 ciclos de prata, no peso da moeda da época, foi comprado aquele local. Por quê, né? Porque temos aí uma história, um midrash muito interessante, que nos mostra, voltamos a Perashá anterior, Vayera, quando os anjos vieram, ele não sabia que eram anjos, mas Abraham Avinu ofereceu primeiro pão, água,
lavar os pés e tudo. No final saiu um banquete para aqueles 3 homens. Então lá fala que ele se ocupou de ir até o gado, né? E um dos novilhos escapou, e ele mesmo foi atrás, e o animalzinho foi longe. Abraão entendeu que aquilo poderia ser um sinal de Hakadosh Baruch Hu, e foi e o levou até uma gruta escura, não é? Só que a magnitude espiritual de Abraão Avinu fez com que ele entrasse naquela gruta, e ela se iluminou com a grandeza de Abraão Avinu, e ele viu que ali, ele, espiritualmente grande, ele viu que ali estavam sepultados Adão e Eva, Adão Arishon e Hava. E ele colocou aquilo na cabeça, ele disse, eu ofereci, lembrou do episódio, né? Bakar em hebraico gado, e kever, só mudando as letras, Beit Kofresh, né? Mudando as letras, kever, mudando as letras, Kofre, Beit Resh, sepultura, cova. Ele ficou assim, né? Muito bem. E aí, com o falecimento de Sara, aquilo brilhou em sua cabeça. Daí a explicação dos Chachamim sobre a escolha de Me'arat HaMachpelah. Sabemos que já está Abraão e Sara, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Lea, mas Adão, Harishon e Hava também estão lá. É importante toda essa sequência que nós vemos aí a criação do primeiro cemitério judaico. Olha, o judeu pode estar separado do seu povo, pode estar em outro lugar, uma outra família, mas ele deixa instruções específicas, assim, para os que o estão rodeando. Olha, quando eu me for, procure um lugar onde tenha judeus. Às vezes ele nunca disse para as pessoas com que ele está vivendo, já com esposa, filhos, netos, tudo, que ele era judeu. Isso são exemplos incríveis. Na nossa Amazônia nem se fala, e acredito mesmo que em tantos outros lindos lugares de judaísmo, onde estamos nos reportando a nossa Amazônia, né? Chamem. Quantas vezes isso já ocorreu aqui? Você vai verificar documentos e tudo da pessoa. Chega alguém que você nem conhecia, já era um neto da pessoa e tudo. Quando a gente pede o papel daquela pessoa, são todos nomes judaicos. Nomes judaicos, avô, avó, mãe, todos. E você não sabia que estavam no interior da mata. Várias coisas já aconteceram. Isso nos mostra a importância do Beit HaChaim. Beit HaChaim, traduzindo literalmente, Casa das Vidas, no plural, que é o cemitério, é o local. Ali, a vida eterna. Em todos os lugares onde há comunidades judaicas, os cemitérios são lembrados. Hoje, Baruch Hashem, na nossa Amazônia, temos um trabalho assim que não
incomensurável, não tem como medir. Está capitaneado pelo meu amigo, né, Leão Azulay, mas tem várias entidades trabalhando, Comitê Israelita do Amazonas, Centro Israelita do Pará, pessoas, entidades, empresas. Não vou começar a nomeá-los, porque eu vou esquecer. Gente, com certeza isso seria um erro imperdoável. Mas todos aqueles, eu cito apenas a figura do Leão, que tomou para si esta grande missão de fazer o tombamento, de procurar, quer dizer, locais e conversar com prefeitos e câmaras municipais e tudo. Isso tem um valor inestimável. Tem um valor inestimável nos dias de hoje. Quer dizer, o cemitério... Eu lembro aqui o meu querido amigo professor Samuel Benchimol, Zichrono Libraha, quando escrevia o seu livro Eretz Amazônia, e eu fiquei com ele anos a fio, né? Eu ouvi escrevendo e falando, ele pedindo comentários e tudo, desta cidade, daquela e aquela outra, será que tem judeu? Vamos olhar aqui. E olhava com lupa e via, e será que tem? E conseguiu, alguns tinham nomes escritos, hoje outros já estavam apagados, e procurava e dizia, mas tem lá. E quantas vezes às suas expensas, né? Porque ele dizia que o cemitério é uma marca de onde haviam judeus. Ele já estava certo naquele tempo, né? E já tinha isso, e tem no livro Eretz Amazônia, os que ele conseguiu mapear e juntar e anotar, e a gente trocava opiniões sobre cidades, e mais esta cidade, mais aquela outra. É evidente que não se conseguiu tudo, mas já foi algo imprescindível, que aquilo vinha na minha cabeça. Quando chegava a Hayesará, quando essa questão dos cemitérios, eu digo, mas isso é muito importante. Agora, com este trabalho magnífico que está sendo feito, nós vemos quão importante é a questão do cemitério judaico. E a Pelachá continua, né? Abraham segue adiante, depois tem o falecimento de Abraham, tem a preocupação dele com a família, para quem ele teria que conseguir uma esposa para Isaac. Ele não queria de lá onde ele estava, ele queria da origem dele, de onde ele veio. Vamos ler, né? Ler Hayesará e vemos a história, né, digamos assim, aquela pessoa de Abraham, o escravo principal de Abraham, era um servo, mas um servo amigo, porque ele tratava de uma forma, né, assim, muito especial. E servos que em outros povos eram muito maltratados, ali com Abraham era diferente. Eram tratados como seres humanos, como mereciam. E ele foi até a terra de Abraham, a escolha de Rivka, precisamos ler todas, e ela realmente veio. Tem aí um papel importante sobre, a gente fala que o judaísmo olha a mulher como segundo plano. Não, de jeito nenhum, não é isso, né? Quando eles... Aqui temos a história de Sara, a importância que teve, de Rivka, só aqui, nesta Pelachá. Quando o enviado de Abraham disse, eu quero voltar, mas já levando a prometida para Yitzhak, né? E aí, para cá, para lá, disseram, não, vamos dizer para ela resolver
Quer dizer, ela teve o valor dela. Não era aquela que ficava lá no canto, o que resolvessem por ela estava feito, negativo. Ela disse, não, eu quero ir, eu vou ao encontro do meu prometido. A coisa é muito bonita, né? Em termos alegóricos, é o amor à primeira vista, a primeira vez que fala na Torá, né? Rivka, quando ela o viu de longe, e perguntou quem é aquele senhor que está ali longe e tal, e o enviado de Abraão, o encarregado, ele é o senhor Yitzhak, ao qual você está prometida. Ela olhou e caiu do camelo, não era cavalo, era camelo. Isaac, quando olhou de longe, ele viu aquela cena e logo dela se enamorou. Primeiro amor, né? À primeira vista, na Torá. E nos conta coisas espetaculares. Eles realmente viveram juntos. Isaac foi o primeiro judeu que foi feito o Brit Milá com 8 dias de nascido, conforme manda a Sorá. Foi o único que não saiu de Eretz Israel, foi aquele que realmente sedimentou a ideia de Abraão em um Deus único. Para isso, necessitou da ajuda intensa de Rivka, sempre a seu lado, em todas as decisões difíceis que ele precisou tomar. Hayé Sará, para mim, me perdoem alongar um pouco, para mim tem um sentido especial, porque Hayé Sará foi a primeira Perashá que eu disse como Hazan. A primeira não foi ela. Foi lá para trás, Vezot Abelachá, eu era Susbim, tinha feito Bar Mitzvah, e segui, mas eu fui colocado na Tebá, com paramentos de Hazan em tudo, paramentos do meu professor Leon Beijó, em Hayé Sará. Não estava imaginando que aquilo seria um começo. Nada é feito por acaso, nada. Eu hoje estou mais firme do que nunca nessa máxima do judaísmo. Tudo tem um propósito, né? Eu tinha 14 anos e meio e segui mais 10 anos em Belém. Depois fui convidado para vir para Manaus, onde já estou há 52 anos. Hayé Sará, na realidade, está completando 62 anos que eu a disse pela primeira vez. E pude, como disse, como nada é por acaso, eu teria que fazer algo. Idealismo, amor, né? Isso me impulsionou muito nestas décadas de caminhada aqui em Manaus. Evidente, gerações são outras, mas o judaísmo, mesmo com outros formatos, são sempre iguais. E tudo aquilo que foi aprendido atrás foi passado adiante e a gente espera que continue, porque tínhamos mestres espetaculares, com idealismo e com amor. Não cobravam nada, não era isso. Eu tive tantos mestres, né? Nada. Viveram pobres, morreram pobres, tanto lá em Belém como aqui em Manaus, né? Eu via isso. Isso me faz seguir aqui junto a todos. Shabbat Shalom Mevorah, em Hakadosh Baruch Hu, prossiga abençoando a todos com paz, saúde, prosperidade e sempre enfatizemos em nossa oração Shalom, Shalom para Israel em tempos tão difíceis que sempre acompanharam o povo judeu.
em toda a sua história. Hoje não pode ser diferente, mas a promessa de Hakadosh Baruch Hu àqueles 3 patriarcas, ela continua de pé. Israel sempre existirá, apesar de todas as dificuldades que ele tem enfrentados. Am Israel Chai.